Glória a Deus. Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 20, e o versículo 28, que diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Que palavra é essa? Excelente. Qual esse pai, qual essa mãe, qual essa pessoa que dá a sua própria vida para a outra pessoa? A palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo estava falando esta palavra, já estava referindo de si mesmo, o Filho do Homem, aonde que a palavra de Deus nos revela, nos mostra que o Filho já está apontando diretamente a Jesus Cristo, o Filho, Jesus. O homem já está apontando diretamente ao nosso Deus, ao nosso Criador. A palavra de Deus nos diz, o patriarca Jó, aleluia, com a sua palavra dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e nos últimos tempos se levantará. Já estava falando de Jesus, o libertador, o Redentor, o qual que a palavra de Deus nos diz, outrora os discípulos falavam diretamente de Jesus, o Messias, o Salvador do mundo, o libertador. E a palavra de Deus nos diz, quando o profeta Isaías está falando, que no capítulo 53, versículo 1 a seguir, que diz dessa maneira: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? E no versículo 4 que fala que ele ia vir para curar as nossas enfermidades e as nossas doenças. Quando ele estava falando a respeito, estava falando tanto física como também espiritual. Que a Bíblia nos relata que o homem, o pecado é uma morte, uma doença imortal, o qual que a Bíblia nos relata que a doença imortal, onde que a palavra de Deus nos diz, olha lá, Pai do Senhor, você está sendo filmado. Amém. 20%. Troca de infofilmes e também pagamento. Amém. Suspensão, freio, uma completa linha de produtos da Um dia nós vamos lá. em frente ao Posto Castro. Amém. Gaúcha Alimentos. Você acabou sendo filmado. Bênção de Deus. Você vai ser conhecido em muitos lugares. Voltando à palavra de Deus, aonde que Jesus é o Redentor, que a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para nos resgatar dos nossos pecados, para nos tirar da condenação e nos colocar
no lugar de descanso para a nossa alma. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração, para que você possa entender e compreender a palavra de Deus em vossas vidas, ao qual que Jesus, Ele morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Jesus veio para nos resgatar, dando a sua vida, derramando seu sangue na cruz do Calvário, para nos proporcionar e nos conceder a nossa salvação, os resgates para muitas almas, aonde que o homem tem esse privilégio de alcançar, o qual que Jesus nos fez, para que nós podemos ter o privilégio de dizer: hoje eu sou liberto, eu sou resgatado da maldição, da condenação, aonde que a palavra de Deus nos diz: o homem pecou, está destituído da glória de Deus. O homem está sujeito a morrer uma vez, e por vir vem o juízo, vem a condenação. Mas Jesus veio para nos conceder a nossa salvação, nos resgatar, aonde que nós estava perdido, estava condenado à morte, condenado à destruição total em nossas vidas. Mas Jesus veio para nos resgatar, derramando seu sangue na cruz do Calvário, para nos conceder o privilégio de dizer: hoje eu posso alcançar a minha salvação. Você também tem esse privilégio. Toda a humanidade tem esse privilégio de alcançar a sua salvação, o qual não tem outro que pode nos conceder o privilégio de ter a vida eterna, de ter o descanso eterno em nossas vidas. Se chama Jesus, o autor e consumador da nossa alma, o autor e consumador da nossa fé. Hoje eu trago essa palavra ao seu coração, para que você possa valorizar o que você tem na sua vida. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que diz: guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Você tem uma preciosa bênção na sua vida, e você não tem observado. Você não tem observado o qual que você tem nas suas mãos. É só você observar bem. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Eu faço apelo com a sua vida. Não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar sua vida, não. Mas adquire a sua salvação, adquire o descanso eterno em vossas vidas. A palavra de Deus nos fala, quando nós confessamos nossos pecados ao nosso Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, quando nós confessamos nossos pecados, os nossos delitos, os nossos erros, porque o homem, o ser humano, são dotados de falha, e é por essa razão que Deus nos concedeu esse privilégio, enviando seu Filho Jesus a este mundo, para que nós podemos ter a nossa salvação. Jesus veio, não foi poder servir, mas sim, Jesus veio, não foi poder ser servido,
mas sim para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Entregue sua vida a Jesus. Foge da realidade deste mundo. Escapa-te da tua alma. Escapa-te da tua vida, porque Jesus pode voltar para você hoje. Quantas pessoas têm morrido sem ter a sua salvação, sem ter colocado Jesus Cristo em prioridade, em primeiro lugar no seu coração. Hoje você tem esse privilégio, Deus tem dado a oportunidade para você. Assim como você levantou da sua cama, você deu um suspiro de vida. É uma oportunidade que Deus concedeu para você, para que você possa refletir na sua vida, refletir no qual que você deve fazer na sua vida. É só você se aproximar de Jesus Cristo. Epístola segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, que diz: o Senhor não retarda a sua promessa, muitos têm por tardio, Ele é longânimo para conosco, que não quer que ninguém se perca, mas que todo venha se arrepender. Vem se arrepender. Se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou mentindo. Eu tenho pecado, eu vim no pecado. É por essa razão Jesus veio para nos conceder as nossas vidas em resgate, para que nós podemos ter o privilégio de dizer: hoje eu tenho a vida eterna, eu tenho descanso eterno na minha vida. Porque Jesus, Ele nos deu esse privilégio, nos deu essa liberdade, para que nós podemos ter a nossa salvação, que nós possamos alcançar os resgates pelo seu sangue. Através do seu sangue, Ele nos deu a vida eterna. A palavra de Deus nos fala que Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, como mediador. Mas quando Ele vir, Ele não vai vir não mais como mediador, mas sim como juiz, julgando todas as nações. A palavra de Deus nos diz que o que vai estar nos julgando é a palavra que está sendo pregada, a palavra que está sendo anunciada na vida do ser humano. Não deixa que no grande dia do Senhor, que você não venha perder sua salvação, mas adquire a salvação em vossas vidas. Se aproxima dele, entregando sua vida a Jesus Cristo, fazendo missão com a sua palavra, se aproximando do nosso Deus. A palavra de Deus nos diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, parte A, que diz: chegai a Deus e Ele chegará a vós. Quando se aproximamos de Jesus Cristo, nós estamos se aproximando do nosso Deus, do nosso Criador. Aleluia! É só você se aproximar. A palavra de Deus nos fala que Jesus, Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos ter o privilégio de ter a nossa salvação. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há, quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que se inclina pela carne, ele está perdido, ele está condenado. Mas aquele que se inclina pelo Espírito de Deus, alcança a salvação. Ele está
com seus braços estendidos. Jesus está com seus braços estendidos para te receber, para agir na tua vida, para fazer que você possa alcançar a promessa de Deus na sua vida, o desejo do seu coração. Qual é o tipo do desejo do seu coração que você tem colocado diante do Senhor? Qual tipo? Jesus está com seus braços para te receber. Ele quer agir na tua vida. Meu Deus e meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Senhor veio trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, colocamos, ó meu Deus, a vida deles nas mãos do Senhor. Peleje na vida deles, no nome do Senhor Jesus.